Olá, eu sou Jurandir Soares. Este é o programa de depoimentos e entrevistas da Sul Info Web TV. No programa de hoje, o advogado e professor de Direito Penal Antônio Celso Nogueira Leiria abordará um tema que tem estado frequentemente em destaque na mídia: os crimes tributários. Estamos acostumados a ver o contribuinte como vilão e o Estado como vítima. Mas o que o Estado tem feito para ser considerado vítima? Este é o tema do nosso convidado de hoje. Bem, o assunto que eu vou tratar aqui de uma forma bastante sintética, claro, é o crime tributário e a vitimologia. Numa síntese desta sintetização, e a redundância é proposital, significa dizer que é a análise do crime tributário visualizando a figura da vítima. A figura da vítima no crime tributário é o Estado. A pergunta é: esse Estado provoca ou não provoca o autor do delito, no caso os contribuintes, quando deixam de pagar os seus tributos? Se nós considerarmos que o Estado tem uma provocação, consequentemente o artigo 59 do Código Penal, que determina que o juiz deverá aplicar a pena levando em consideração o comportamento da figura da vítima, deverá então haver uma redução, um entendimento de uma pena mais branda com base nessa provocação da vítima. Bem, o que eu entendo nesta apresentação que eu faço aqui, resumida, e o que já tive a oportunidade até de escrever em revistas especializadas, é que o Estado efetivamente provoca o contribuinte. Eu não quero dizer com isso que o Estado, que essa provocação faça com que o contribuinte seja merecedor de uma absolvição. Até mesmo porque existem teses excludentes da ilicitude, que já foram inclusive apresentadas e reconhecidas, que uma delas é a inexigibilidade de conduta diversa, em que o contribuinte ele deixa de recolher os tributos do Estado em decorrência de uma emergência que não lhe dá outra alternativa. Mas não é esse o caso. O caso aqui é reconhecer se houve ou não houve uma provocação do Estado diante do não pagamento dos tributos, o que iria gerar, então, que iria se enquadrar no fato típico penal tributário. Bem, se nós considerarmos que nós temos uma estrutura tributária extremamente complexa, há quem diga até que se trata de um manicômio judiciário. Se nós considerarmos que, frequentemente, o Estado faz mais e mais exigências, bem como é preciso que cada vez mais as empresas se tornem equipadas em termos de tempo e de profissionais para poderem atender essas exigências do Estado. Levando ainda em consideração que, frequentemente, nós somos assolados, por assim dizer, por escândalos envolvendo o crime tributário, envolvendo o vício de vontade e o vício de inteligência, que seria a corrupção que acontece no Estado, e a má aplicação do dinheiro arrecadado pelos contribuintes, quando se vê obras que estão inacabadas e que recolheram valores astronômicos em termos de tributos pagos por todos nós, que acabaram se escoando em ralos. Se nós considerarmos tudo isso, nós iremos chegar à conclusão que efetivamente essa vítima Estado, ela provoca o contribuinte nesse sentido de cometimento do crime tributário. Mas, por outro lado, não é possível se interpretar o Estado como um ente concreto, ele é abstrato, é uma criação humana. Também, por outro lado, é possível se verificar que crimes, como os crimes de natureza ambiental, não se põe uma empresa, uma pessoa jurídica na cadeia, nem responde o processo penal, muito bom até responda, mas aqueles que a dirigem. Diante desta colocação é que nós entendemos que no mundo fenomênico, esse que nós estamos inseridos, a vítima, o Estado, provoca sim o contribuinte para o cometimento do crime. Isso também tem que se levar em conta, em termos de direito penal, que o direito penal foi feito para o homem médio. O direito penal não foi feito nem para um herói, nem para um covarde.
Foi feito para aquele que está inserido no mundo das coisas materiais, das coisas que são perceptíveis e que sofre todas as influências deste mundo. Todos nós sofremos as influências desse mundo. E por sermos humanos, sofremos a influência de atos que desrespeitam a Constituição, que desrespeitam os princípios constitucionais, como o da moralidade, por exemplo. Quando um dirigente, quando um administrador deixa de respeitar esses princípios, ele está atentando contra a Constituição. E atenta contra a Constituição em nome do próprio Estado. É o próprio Estado que comete esse tipo de comportamento. Portanto, esse estudo ele tem como objetivo, fundamentalmente, analisar esta provocação. E eu repito aqui, não é para se encontrar um mecanismo absolutório, mas tão somente fazer com que o artigo 59 do Código Penal seja visualizado dentro da sua plenitude, que, ou seja, verificar a provocação da vítima no cometimento do crime. No caso do crime tributário, a vítima, como sendo Estado, a provocação é exercida através da sua própria realidade, que por trás de tudo é feita pelos homens. Basicamente é isso. Muito obrigado.